Anemia por deficiência de ferro pode acontecer com qualquer um. Fique atento na reportagem a seguir. A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. A anomalia acontece como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais como ferro, zinco, vitamina B12 e proteínas. A organização estima que 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro, como é o caso da anemia ferropênica. A deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia e perda de sangue. Quando nós fazemos a avaliação em termos de hematologia, temos que ver três aspectos. Temos os glóbulos vermelhos, que é a hemoglobina e a anemia. Tem os glóbulos brancos, são as células de defesa do organismo, e tem as plaquetas, que são as células que controlam o sangramento. Quando nós falamos de anemia, é uma diminuição dos valores ou da quantidade tanto dos glóbulos vermelhos ou da hemoglobina. Quando nós falamos de anemia e causas, é uma variedade. A anemia em si não é doença. Nós sempre temos que dar um apelido. Por exemplo, temos uma anemia ferropênica, porque tem falta de ferro, tem anemia megaloblástica, tem falta de vitamina B12, tem anemia falciforme, anemia sideroblástica, então tem várias causas, dependendo de que tipo de anemia nós estamos a falar. É igualmente possível que a absorção do ferro seja reduzida, por exemplo, por resultado da extração cirúrgica de parte do tubo digestivo ou devido a qualquer outra doença intestinal, que provoque uma generalizada má absorção dos nutrientes. Em princípio, quando nós falamos de anemia ferropênica, tem três aspectos que temos que avaliar. Podemos ter a anemia ferropênica porque há uma diminuição da ingestão de ferro. Podemos ter uma anemia ferropênica porque há uma alteração na absorção deste ferro quando nós ingerimos. E podemos ter uma anemia ferropênica porque há um aumento de perdas deste ferro. Então, de acordo com o principal mecanismo, aí já podemos ver quais são as causas. Por exemplo, se é um paciente que não tem acesso aos alimentos, que é muito comum aqui no nosso país, num país subdesenvolvido, se é um paciente que não tem acesso aos alimentos que contêm ferro, vai desenvolver uma anemia ferropênica porque não há ingestão. Se é um paciente que tem problemas ao nível do trato gastrointestinal, pacientes que têm úlcera, pacientes que têm alterações ao nível do local onde há absorção deste ferro, podemos ter uma anemia ferropênica. E se é um paciente que tem perdas exageradas, por exemplo, as mulheres em idade fértil, que têm aqueles fluxos muito abundantes, há um aumento de perdas, então também pode desenvolver uma anemia ferropênica. Primeiro tem dois aspectos em relação ao ferro, é o tipo de ferro que nós conseguimos ter. Se nós formos às carnes vermelhas, ao fígado, tem um ferro que nós chamamos ferro M, que tem uma absorção melhor que o ferro que nós conseguimos nas nossas verduras, nas folhas verde escuro, as cacanas, as nhanganas, as mboas, o espinafre. Conseguimos também ter ferro, mas este ferro é mais difícil de absorver. Então nós usamos uma maneira para tentar absorver, que é associar a vitamina C, beber sumo de laranja, de limão, que tem uma quantidade boa de vitamina C, que é o que nós, graças a Deus, neste país temos em excesso. Os sintomas da anemia ferropênica tendem a se desenvolver gradualmente e são similares aos sintomas produzidos por outros tipos de anemia. Quando falamos de sintomas e sinais, nós enquadramos naqueles que têm uma anemia compensada e tem aqueles que têm uma anemia descompensada. Depois tem sintomas e sinais específicos para cada tipo de anemia. Neste caso, quando nós falamos de anemia ferropênica, vou fazer um paralelismo com o sistema de irrigação. Por exemplo, no sistema de irrigação nós temos o quê? Temos a fonte de água, temos a bomba, temos a tubagem, que são as mangueiras, e nós vamos irrigar.
Então o nosso organismo funciona do mesmo jeito. Temos o coração, que é a bomba, temos o sangue, que neste caso seriam os glóbulos vermelhos e a hemoglobina, e nós precisamos de levar oxigênio para os nossos órgãos. Aí é o sistema de irrigação. Quando nós temos anemia, há déficit deste suporte de oxigênio. Então podemos ter sintomas desde dor de cabeça, cefaleia, tonturas, falta de ar, dor no peito. Podemos ter alterações ao nível da coloração das mucosas, vão ficar menos coradas, e isto é porque há um déficit de irrigação desses órgãos. Até sintomas e sinais mais graves, que é risco de morte para os pacientes, porque eventualmente a bomba, o coração, pode falhar porque tem que trabalhar mais, porque há falta de glóbulos vermelhos, e então há falta de glóbulos vermelhos e hemoglobina, então há necessidade do coração trabalhar mais e eventualmente pode falhar. Depois tem sintomas e sinais que são mais específicos da anemia ferropênica. Podemos ter alterações a nível da língua, podemos ter queilite angular, que são lesões ao nível da mucosa oral e do canto da boca, e até sintomas como aquilo que as mulheres grávidas têm de quando em vez, que é comer substâncias que não são comida. Nós em medicina chamamos pica, comem areia, outras mulheres comem gelo. Então estes sintomas e sinais são mais específicos de uma anemia ferropênica, e podemos ter também até alterações ao nível dos dedos. Quando nós falamos da anemia ferropênica, no nosso meio, por causa deste déficit por causa do déficit de ingestão, nós conseguimos ter em crianças, aí é mais prevalente por causa do déficit de ingestão. E nas crianças também é comum ter infecções por parasitas que reduzem a absorção do ferro. Nas mulheres em idade fértil, também temos uma grande prevalência de anemia ferropênica por perdas, e nos idosos, que era naquele contexto da patologia tumoral e das lesões ao nível do trato gastrointestinal. Portanto, é uma doença que afeta praticamente toda a faixa etária. Esqueci-me também de referir que também podemos ter anemia ferropênica por causa de um aumento das necessidades dos glóbulos vermelhos da hemoglobina. Por exemplo, a mulher, quando está grávida, há um aumento da necessidade de glóbulos vermelhos e de hemoglobina, tanto para produzir para si, tanto para produzir para o feto, e a mulher no período da amamentação, que o leite também leva uma grande quantidade de ferro. Durante a gravidez, estas perdas interrompem-se, mas paralelamente aumentam as necessidades de ferro para cobrir as necessidades do feto. Quando nós falamos da anemia, e como tinha referido, é um sistema de irrigação. Então, quando nós fazemos atividade física, praticamos algum exercício, há uma necessidade de ter estes glóbulos vermelhos, esta hemoglobina, ao nível dos músculos, ao nível do corpo que está em atividade física. Então nós temos aqueles sintomas que sentimos as palpitações, dizemos que o coração está a bater rápido. No paciente com anemia e dependendo do grau da anemia, porque há esta limitação de fornecimento de oxigênio, mesmo em repouso, o paciente pode ter as palpitações, pode dizer que o coração está a bater rápido, pode sentir-se cansado, pode ter falta de ar, porque há esta limitação de fornecimento de oxigênio. Em princípio, nós temos que ter uma alimentação equilibrada. Temos que, uma coisa que é boa é que não há necessidade de nós escolhermos um alimento. Como temos acesso ao ferro em vários alimentos, por exemplo, quando nós crescemos e dizemos não, tem que comer cacana porque tem ferro. É importante, mas se a pessoa não gostar muito de cacana, consegue ter o ferro
na carne, consegue ter ferro no espinafre, então é bom saber que há vários alimentos, há várias fontes de ferro. Esta é a principal prevenção. E agora temos até alguns alimentos que são fortificados com ferro, como os flocos, e vários alimentos são fortificados com ferro. A alimentação pode ajudar muito na melhoria e diminuição de casos de anemia ferropênica, uma vez que a hemorragia excessiva é a causa mais comum de deficiência de ferro. O primeiro passo consiste em localizar a sua origem e cessar a hemorragia. Quando nós falamos de tratamento, pode chegar à fase onde há necessidade de fazer a transfusão de concentrado de glóbulos vermelhos. Eu normalmente tenho dito aos estudantes que quando nós temos que transfundir um doente com anemia ferropênica é porque nós falhamos. Ou porque o doente ficou muito tempo e não fez aquele controle regular, porque transfundir um paciente com anemia ferropênica é porque levou muito tempo. Então nós devíamos ter detectado numa fase inicial para iniciar a reposição e não chegar à fase de transfusão de sangue. Então, às vezes é porque o paciente não foi ao hospital mais cedo, ou às vezes é porque nós, como clínicos, arrastamos muito a situação e só quando chegou uma fase onde já precisava de transfusão de sangue, quando a hemoglobina está muito baixa, quando já tem os sintomas de descompensação, aí é porque nós falhamos. Então o objetivo é sempre evitar que o paciente chegue a necessitar de transfusão de concentrado de glóbulos. Volto a repisar a necessidade de se fazer controlos regulares com hemograma. Sei a limitação que nós temos neste país. Também termos atenção em relação à alimentação. Também sei a limitação que é conseguir ter alimentação equilibrada neste país e volto a repisar ou a reforçar a necessidade que nós, como médicos, possamos ter noção em relação a sempre procurar um apelido quando o paciente tem anemia e depois de ter o apelido, neste caso anemia ferropênica, procurar sempre a causa desta anemia ferropênica. E como estava a falar na questão dos clínicos, é preciso saber que a anemia ferropênica é a anemia mais comum, mas nem todo doente que tem anemia precisa de sal ferroso. Então é necessário ter avaliação para perceber que aquele doente tem uma anemia ferropênica, porque há vários tipos de anemia que é contraindicado fazer a reposição com sal ferroso. Então é importante sempre ter a noção que é uma anemia ferropênica, de certeza, e só depois fazer a reposição do ferro. Depois desta excelente explanação sobre a anemia, conhecendo agora quais são as causas, os sinais e os sintomas, é importante reter que a anemia por deficiência de ferro é extremamente frequente, principalmente na mulher grávida, porque fisiologicamente já gera esta anemia. Por isso é aconselhável a suplementação de sal ferroso e ácido fólico. E chamar a atenção nas três vertentes extremamente importantes de causa de anemia. Primeiro, por deficiência de ferro pela ingestão, uma ingestão deficiente. E a segunda é por fraca absorção ou deficiência da absorção deste mesmo ferro no trato gastrointestinal, principalmente a nível do intestino. Tem alguma doença no trato gastrointestinal? Pode ser causa da sua anemia. É importante sempre procurar ajuda e melhor orientação. E o terceiro são perdas. Se tem hemorragia, por exemplo, as mulheres são suscetíveis de ter anemia. Não que seja diretamente proporcional. Por exemplo, pela menstruação. Se tiver esta perda de grande quantidade, procure um ginecologista, procure ajuda, porque pode também acarretar anemia ferropênica, assim como outras perdas. E o mais importante disto tudo, além do que eu me referi, que é a absorção, a ingestão e retermos as perdas, é o consumo concomitante da vitamina C. Por quê? Os citrinos,
Alguns até aconselham, no momento da refeição, que tenhamos lá, num prato em que contenha ferro, sempre acompanhar com sumo, por exemplo, um sumo de laranja, porque a vitamina C favorece a rápida absorção do ferro. Chegado a este momento, convido-vos a participar no crescimento deste canal. E como vão fazer isso? Coloquem aqui os comentários, coloque o like e partilhe. Partilhe para muitas pessoas, porque anemia é frequente. Anemia qualquer um de nós pode ter. E este conhecimento não fique só consigo. Partilhe.